Usuela conversa sobre cultura aqui na Causa Operária TV. Boa noite, companheiros que estão aí assistindo o nosso programa ao vivo, aqui nosso programa de cultura, para debater, para polemizar. Estamos aqui com o Usuela de hoje, como sempre, polemizando e como quase sempre polemizando com os identitários, porque ninguém aguenta esses caras, mas tudo bem. Nós estamos aqui justamente para debater, para poder esclarecer os problemas. E uma coisa aí que eu queria falar para todo mundo, né, que como eu sempre falo no início dos nossos programas, não deixe de compartilhar o nosso vídeo, de curtir aí o nosso programa e se inscrever no canal. Às vezes você acha que está inscrito na Causa Operária TV e não está inscrito, então se inscreva, verifica aí se você está inscrito e contribuir financeiramente conosco, né? Você pode mandar super chat, super sticker, com o valor que você achar melhor, e você pode se tornar membro assinante do canal, como a produção colocou aí no cantinho. Membro bronze, a partir de R$ 7,99 por mês você contribui conosco. E você, cada um dos níveis, né, são 5 níveis de membro, cada um dos níveis tem aí vantagens, né, regalias, digamos assim, que você recebe por contribuir conosco. O membro prata contribui com R$19,99 por mês, o membro ouro R$49,99 por mês, membro platina R$99,99 por mês e o membro rubi R$199,99 por mês. Então, seja membro do canal, é muito importante que vocês se tornem membros, contribua com a gente. A contribuição, né, de assinantes é importantíssimo para a estrutura do canal, para a gente melhorar aqui, para a gente garantir a nossa sustentação, né? Então, não deixe de ser membro do canal. Você tem 5 opções, você pode, inclusive, migrar de uma opção a outra. Hoje você pode só contribuir com R$7,99 por mês, contribua. Se amanhã você tiver melhores condições, muda para o membro ouro, para o membro platina, rubi, prata. O importante é contribuir conosco. Então, não deixe de contribuir. Antes da gente começar aqui, só mostrar a revista Breton, número 3, edição número 3 da revista Breton, toda a licença em arte. Para quem gosta da discussão de cultura, de política, essa revista aqui eu indico muito, né? Não é porque eu ajudo a fazer a revista, não só por isso, né? Mas porque aqui nós temos, talvez, a essa altura aqui, a única revista de cultura, arte e política, né? Então, aqui nós temos matérias sobre questões gerais aí, mas ligadas principalmente à FIARE, Federação Internacional de Artistas Revolucionários Independentes. Aqui está o manifesto da FIARE na íntegra. O manifesto da FIARE, escrito por Leon Trotsky e André Breton, que é capa da nossa revista, né? E digamos assim, cujo lema principal desse manifesto é justamente toda a licença em arte, né? E os dois defendiam, né? E junto com o Diego Rivera, que também fazia parte da FIARE, defendiam aí a liberdade total, a licença total para os artistas. E essa é a verdadeira arte revolucionária. Estou aqui hoje com o companheiro Antônio Vicente para a gente discutir, né, as polêmicas. Para você adquirir a revista Breton, eu vou pedir para a produção colocar aí o Pix da revista Breton e a gente manda aí na sua casa. Estou aqui hoje com o companheiro Antônio Vicente para a gente debater. Boa noite, Vicente. Oi, Henrique. Oi, Gabriel. Companheiros, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Henrique? Beleza. Tudo certo. A cultura negra para a demagogia e despolitização. Ficou legal o título, né? Agora que eu estou vendo ele na tela. É isso aí, Vicente. A gente decidiu dar esse título, né, e falar desse tema, porque nós tivemos aí o ato do dia 20 de novembro, no sábado, e nós estamos aí diante de uma situação, né, em que nós temos um governo
Né, não temos um regime fascista no país, mas nós temos no governo uma pessoa que é um fascista. Né? E eu digo mais, né? Não só que a gente tem uma pessoa que é fascista no governo, como nós temos aí um monte de fascistas, né? Inclusive alguns deles aparecendo como oposição, né? Que é o caso, né, do João Dória da vida, do Eduardo Leite, né? E de outros aí, né? E numa situação como essa, em que o povo está com milhões de desempregados, nós temos aí a miséria no país, uma crise enorme, né? Acho que talvez a maior crise que o país já passou. Você tem milhares e milhares de pessoas dormindo na rua, a inflação lá no alto, o povo está atrás de osso nos açougues, essa coisa assim catastrófica, né? Bom, você imaginaria o seguinte: você tem um ato do 20 de novembro, que é um ato para lembrar a luta Zumbi dos Palmares, que é um revolucionário brasileiro, né? Vamos deixar isso claro: o Zumbi dos Palmares é um revolucionário brasileiro. Ele não é, sei lá, ele não é cirandeiro, digamos assim, né? Ou sei lá, né? Se ele fazia algum tipo de ciranda, com certeza ele não é lembrado por nós por causa disso, mas pela luta revolucionária de libertação do povo negro que ele liderou. E aí você pensa, né? Bom, tem o dia 20 de novembro, dia de luta do povo negro, para lembrar os Zumbi dos Palmares. E o que acontece nesse dia de luta? Né? Você pensa, vamos aproveitar esse dia de luta com mais um dia de luta para a gente denunciar o que está acontecendo no país, pedir o fora Bolsonaro, né? Colocar as questões políticas do país que dizem respeito diretamente à questão do negro, porque a população negra, que é a esmagadora maioria do país, é a que mais, obviamente, é a que mais sofre com tudo isso, né? Você tem as questões, inclusive, mais específicas do povo negro, como o fim da polícia militar, né, que comete um genocídio na periferia, né? E o que acontece? O ato é transformado numa demonstração, né, de completa despolitização, de completa demagogia, né, onde não se levanta nenhum tipo de luta, nenhum tipo de reivindicação. Você está numa situação que já seria absurdo em qualquer outra situação, mas numa situação como a que o país está hoje, é um crime, até chega a ser criminoso o negócio. Né? E o ato foi, né, com perdão da palavra, como bem está aí escrito numa matéria no blog do Tição, né, que é o blog do coletivo de negros João Cândido, do PCO, né, os identitários transformaram o ato do dia 20 de novembro num verdadeiro circo. Né? E não, aqui não depreciando o circo, não é isso. É porque, e é disso que a gente vai falar, nós não vamos falar especificamente de política, nós vamos falar de política, mas não vamos falar só de política. Nós vamos explicar o seguinte: por que, né, qual é a função, né, desse circo, dessa demagogia cultural, né, de um ato político, né? E nesse sentido, eles transformaram esse ato num ato totalmente despolitizado, né? Esse é o X da questão e é disso que a gente vai falar aqui no Zuela de hoje, porque é o nosso programa de cultura. Então a gente gostaria de esclarecer, né, qual é a função da cultura para a política, como a cultura deve ser abordada na política, né? Por que o que eles fazem ali, né, diferente do que eles querem dar a entender, de que eles estão defendendo a cultura do negro, etc. e tal, na verdade eles estão cumprindo de serviço à cultura brasileira, à cultura do negro e tudo mais. Não estou só abrindo o tema para a gente desenvolver. Aí está o companheiro Juliano, que, diga-se de passagem, né, conseguiu falar no ato, depois de muita insistência, porque, como sempre, eles tentaram boicotar o PCO, boicotar o coletivo de negros João Cândido, né? O companheiro Juliano conseguiu falar muito rápido ali, porque também não deixaram ele falar direito, o ato já tinha andado, coisa assim, mas falou.
Bom, e é isso, né? Eu já passo para o Vicente para a gente dar aquela pincelada inicial, né, no nosso tema, e depois a gente discutir um pouco esse problema. Você está passando a bola, Henrique? Então, tá bom, Gabriel, acho que eu abri o microfone, né? Tá um pouco com delay para você? Eu passei a bola de qualquer maneira. Tá um pouco. Passei a bola. Tá um pouco com delay. Então eu vou fazer assim, porque eu estou olhando para duas telas, né? Uma em que eu estou falando e a outra que eu falo depois, né? Então é a experiência com o tempo, né? Olha, sabe, Henrique, isso daí é aquela história, né? Eu lembro que um dia a gente, eu falei aqui, a gente falar do identitarismo, né? A questão é que não vulto, que a gente não. E eu acho assim que a gente tem uma questão de colocar uma ideia, colocar uma ideia que não só é uma ideia que remete a uma ação, né, que também é uma praxis, né? Não tem como, né? Nós temos que falar disso daí, porque eu vejo pouquíssimas pessoas indo de encontro ao identitarismo. Eu vejo a gente aqui no Zuela, eu, você, o Cacau, o Chico, e é claro, né, nos outros programas isso aparece sempre, né? Porque isso é uma ideologia cultural, né? E é claro, como uma ideologia cultural, ela mobiliza o pessoal, então ela vira uma ação, né? Então é isso que a gente está combatendo. Então são poucas pessoas, né? Eu vejo lá o André Constantini falar de encontro a isso, eu vejo a gente aqui, né, falar bastante, porque não era assim, né, Henrique? Né, houve uma época que a gente falava de outras coisas, mas isso tomou um vulto, não é? Que ele tem que ser discutido mesmo, porque eu vejo assim muitas vezes na própria mídia alternativa como isso é tomado como um consenso, né? Tipo, essa cultura está aí para ficar, ela tem o seu papel revolucionário, quando não é nada disso, né? É engraçado você ver o seguinte, né? Que vamos devagar, né? Falar de, eu acho que dá para a gente falar disso daí em duas frentes, né? Primeiro é que você faz uma substituição, né, da noção de raça pela noção de classe, né? Você tira a noção de classe social e aí você vai, por exemplo, falar da luta do povo negro pensando apenas numa questão étnica, né? Nem sei o nome que se daria hoje, né? Porque todo nome agora é um nome proibido, não é? Só que essa questão, assim como ela aparece no capitalismo, ela é uma questão de classe. Então, se você desvincula as duas coisas, o que você acaba fazendo é o seguinte: você vai confraternizar com fascistas, que de um modo ou de outro estão colaborando para que essa condição permaneça a mesma, né? Veja, o que acontece é o seguinte, né? Pode ter certeza, Henrique, tem gente com esse nome que a gente colocou, aí eles vão pegar o programa, tem eu, tem você, eles vão falar, mas o que esses dois brancos estão falando? A questão é o seguinte: a gente está combatendo o fascismo quando a gente faz isso daí. A gente está combatendo o neoliberalismo, a direita, a burguesia. Então, quando a gente combate o identitarismo, independentemente da forma que ele apareça, seja assim, falando dos índios, das mulheres, do LGBT, o que a gente está combatendo é esse pensamento. Então, eu, branco, independentemente de velho, moço, enfim, né, eu falo disso porque eu estou falando de algo que é pertinente à nossa política, né, essa questão, né? Eu não vou comprar essa ideia de raça e falar que eu não vou falar disso, porque não, vamos chamar o pessoal do Tição. O pessoal do Tição fala disso, mas a gente vai falar disso também, né? Independentemente se daqui tem negro, tem branco, preto, enfim, sei lá, né? Porque isso cria o seguinte: quando você vem com esse papo, né, você transforma essa questão racial em algo que eles falam assim, estrutural. Em outros termos, isso está querendo dizer o seguinte: isso é um valor que ele é construído na nossa cultura, e ele se define em relação a outros, como, por exemplo, a branquitude, a negritude. Aí você constrói todo um paradigma de cultura que, em princípio, está totalmente desvinculado da luta de classes, que é ideal para você fazer a discussão, porque ela não é revolucionária, ela é uma discussão conceitual, ela é uma discussão universitária. Por isso que na universidade, essa história do identitarismo, ele se espalha com muita tranquilidade, porque ela já bebe desse discurso há muito tempo, né? Com outros nomes, com outros pontos de vista. Outros pontos de vista não, quase sempre os mesmos. Mudam-se os nomes, né? Mas os significados eles se mantêm. E quando você substitui isso por uma discussão que não é uma discussão de classe, o que você faz é o seguinte: você afasta essa discussão, né? Você tira essa questão do proletariado, de tudo que poderia participar desse tipo de luta, e eles não aparecem.
Porque o que você vê uma discussão ali? Uma discussão assim que não é pertinente, né? Ela não diz respeito àquelas pessoas do proletariado, ao que me parece, independentemente da raça, do credo, enfim, do que está aparecendo ali, né? O que a gente tem que ver, essa questão do negro, que tem que ser problematizada, como uma questão LGBT e etc., você ver isso dentro da luta de classes, é você ver isso como uma determinação social. Por que esse pessoal é explorado? Por que eles são exilados? Por que o capitalismo coloca apenas um padrão de família? Não é? É isso que a gente tem que discutir. Porque, ó, veja bem, o cara ele pega assim, ele assume tal, via LGBT, etc. Aí o que ele faz? Primeira coisa que ele faz, ele casa e tem filhos. Isso é família burguesa, né? Então, quais são os valores realmente que essa pessoa está contestando, né? O que está sendo considerado aí, né? Eu acho assim que no fim, em termos de mexer nas estruturas sociais, nas estruturas das relações humanas, enfim, e até das relações sexuais que vão rolando na sociedade, isso daí não vai nessa questão. Você mascara isso com uma capa burguesa, né? E aí fica parecendo que está tudo resolvido. Agora, veja, eu acho que esses, uma das coisas que, veja bem, eu posso tentar explicar, arriscar uma explicação de por que esses movimentos assim, eles estão se esvaziando. Eles estão se esvaziando porque eles estão se despolitizando. Você não está tendo lá uma inflexão realmente fora Bolsonaro, fora João Dória, sabe? Fora o PSDB, sabe? O que é isso? Agora, a gente vai esquecer assim, o que o PSDB, o que esses caras fizeram com os professores. Eu sou professor. Eu já corri da polícia desses caras. Agora você vai querer que a gente feche com João Dória, com Bolsonaro, assim, o que é isso? Não é? É uma conversa assim, muito esquisita, né? Subir no mesmo palanque que com Ciro Gomes. Há pouco tempo, Ciro Gomes estava chamando todo mundo aqui de babaca, quer dizer, agora a gente vai sentar do lado daquele babaca, para quê? Sabe? Então vamos devagar com isso, não é? Eu vi, como você e todos os companheiros aí, o Brasil, assim, ficar alienado num papo furado, desculpa, daquela CPI lá da Covid do Senado, e aí, cadê? Qual é o resultado disso daí? O Bolsonaro está aí, o Moro está aí, o Moro ele foi considerado, né, juiz suspeito, foi tudo aquela história, ele está aí, sendo todo badalado. Então, qual é, na verdade, a eficácia disso? Qual é a eficácia de se ligar à televisão e ver o Renan Calheiros se pegando com aquele senador lá? Num triste espetáculo, assim, né? Uma briga de velhos, uma coisa ridícula, ridícula, um xingando o outro. Aí o outro fala assim: não, eu não xinguei você. Eu chamei você de Vossa Senhoria, mas eu não te xinguei. Quer dizer, você chama a pessoa de Vossa Senhoria e esculhamba a pessoa, né? Então foi um triste espetáculo, né? Quantos negros tinham lá no Senado? Vamos contar? Lá se debateu em algum momento esse tipo de representação, ou ficou lá um papo assim entre os velhos representantes da burguesia, sabe? É muito esquisito mesmo, né? Você vê, afinal de contas, no que a gente está prestando atenção, né? O que eu lamento é que você está tendo um esvaziamento desses atos, espero que a gente consiga reverter esse quadro aí, em torno dessa questão do fora Bolsonaro. Essa é a pauta, não tem outra pauta, tá certo? E o que mais assim é patético, às vezes eu ouvi pessoas falando assim que o BCO é bolsonarista, né? Vamos nos lembrar de que foi aqui o único partido que, quando estava todo mundo aí conivente com o que aconteceu, falou fora Bolsonaro, tá certo? Então vamos lembrar, assim, tem fitas para mostrar isso daí. Dá uma busca lá no YouTube, vocês vão encontrar isso daí de 2 anos atrás, de 4 anos, de 10 anos atrás do que está sendo falado agora. Então vamos confirmar, né? Isso vale também para dar um certo valor pelo que está sendo dito agora, né? Porque aí daqui 10 anos falar, realmente tinha razão, olha lá, veja o que aconteceu, né? Eu acho que a concentração tem que ser nessas questões, né? Na grande cortina de fumaça que tem sido isso daí, sabe? Aí, Henrique, passa a bola para você. É isso aí. Bom, eu concordo com o que o Vicente falou, né? Eu queria trazer alguns elementos aqui. É o seguinte: eu conversei com muitos companheiros e o pessoal falou: puta, eles transformaram o ato político num festival de demagogia, né? Tinha dança, tinha reza, tinha canto, tinha, sei lá, atuação, tinha batuque, tinha qualquer coisa, menos política, né? O que tinha menos, ou
para ser mais justo, o que menos tinha lá era política. E os companheiros falaram, ninguém aguentou aquilo lá, foi um inferno, né, uma coisa completamente despolitizada, uma coisa que não... A pessoa que está lá para um dia de luta, a pessoa fica super irritada, porque as pessoas que vão para um dia de luta, né, vão para uma manifestação, elas não querem saber de dança, né, elas não querem saber de musiquinha, nem nada disso. Não querem saber de reza, nem nada. Né? Aí eu fiquei pensando, né, falei, pô, que bosta que é isso daqui, né? Porque, vejam só, a cultura negra no Brasil é uma coisa maravilhosa, a coisa mais linda que tem, é uma das coisas mais ricas, né, do mundo. A música brasileira, que é essencialmente a música negra, uma música negra, é a música mais rica do mundo. A religião de matriz africana é uma religião super interessante para se estudar, para se entender, né, as origens aí da formação nacional, da cultura nacional, etc. Né? A mesma coisa vale para capoeira e vale para outras coisas. Né? Eu falo, olha só que coisa horrível, né? Você tem pessoas combativas de esquerda que vão no ato e saem do ato com repulsa dessas coisas. Né? Tamanha a demagogia que é feita em torno disso daí. Eu estava pensando, né? E eu fiquei pensando, mas a culpa desse efeito não é nem da música, nem da religião de matriz africana, nem da dança, nem do batuque, nem do canto, nada disso. O problema é que o pessoal usa isso daí para fazer uma demagogia hiper rasteira, né? E para despolitizar o ato. Né? Para despolitizar o ato, acho que não tem dúvida, porque, né, se você vai num ato político e 90% do ato é qualquer coisa menos política, acho que não dá para ter dúvida de que isso daí serve para despolitizar um ato político. Né? Então, assim, nesse sentido já é horrível, porque você identifica a cultura com algo, com uma despolitização, o que, na minha opinião, não faz sentido. Né? A cultura ela pode estar a serviço de uma luta real. Mas o mais eu acho interessante é a demagogia. Né? Eu acho que esses identitários, que é quem está na cabeça da maioria dessas organizações que se dizem do movimento negro, porque também me permitam aí discordar disso daí, né? Mas esses identitários que estão na maioria dessas organizações e que estão nos partidos da esquerda pequeno-burguesa, né, como o PSOL e outros, eles, na realidade, né, eles estão usando, né, as religiões de matriz africana, né, a cultura brasileira, cultura negra, etc. e tal, do mesmo jeito que os políticos burgueses usam a religião, né, e usam a cultura para conseguir voto, né, nos bairros, etc. e tal. É a mesma coisa. Né? Eles não querem fazer uma discussão política, e aí eles vão lá e fazem demagogia, né? Falam que defendem a religião de matriz africana, falam da cultura, etc. e tal, porque eles não querem, né, fazer um debate político sério. E é exatamente como o político burguês. O político burguês, ele é inimigo do povo. Mas para conseguir voto, para conseguir determinadas coisas, ele vai lá e se finge amigo do povo. Então, logicamente, que o político burguês, como ele vai no bairro, normalmente ele é igual o Bolsonaro, né? O Bolsonaro, ele é católico e evangélico ao mesmo tempo, porque ele tem que fazer demagogia com as principais religiões, tem mais gente, né? E por aí vai. E é esse político burguês. Eles agem igual, né? E eu digo mais, esse pessoal, não só eles estão usando, né, essas manifestações culturais para fazer demagogia, né, para impedir um debate político sério, etc., como eles nem mesmo gostam de verdade
da cultura brasileira. Porque se eles gostassem da cultura brasileira, eles não seriam, né, esses identitários que eles são. Porque a gente já falou aqui várias vezes, né, que o identitarismo ele é uma ideologia importada dos Estados Unidos, né? Não é um problema de ser importado em geral, né? Mas é um problema, uma ideologia importada das universidades norte-americanas, né? De uma ideologia direitista, reacionária, né? Disfarçada aí de defesa do povo negro. E, como bons seguidores dos norte-americanos, esses identitários, como eu já falei aqui, eles não gostam de cultura nacional. Eles gostam mesmo do black. Esse que é o negócio deles, é isso. O negócio deles é pop, é o black, é a cantora pop que aparece nas rádios, né, que a burguesia fala para eles que é bom, que é grande lutadora, grande não sei mais o que, defensora dos direitos das mulheres, defensora dos direitos dos negros, etc, 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 né? Eles gostam disso. Porque se eles gostassem de cultura brasileira, eu acho que eles nem seriam identitários. Porque a cultura nacional, por si só, ela é anti-identitária. A própria formação dela é anti-identitária, né? Então, por isso que eu falo, é uma demagogia rasteira. Eles são os demagogos, né? E eles são, inclusive do ponto de vista político, são os pelegos, e do ponto de vista cultural, são uns apreciadores, né? Uns apreciadores, digamos assim, cegos da cultura imperialista, particularmente da cultura norte-americana, né? É mais ou menos aquela preocupação que o Candeia, esse sim, um grande defensor da cultura nacional, falava naquela música, que era o seguinte, que ele falava que aqui não tem black nem soul, né? Aqui para acabar com, na verdade ele fala assim, para acabar com um tal de soul, basta um pouco de macumba, né? E é mais ou menos por aí. Ele fala assim, não adianta, depois eu vou até pegar a citação direitinho, eu já até falei em outro programa dessa música, mas ele até fala assim, que não adianta você ficar falando inglês sem aprender o português, né? E então eu acho que essa crítica do Candeia hoje em dia cabe muito bem para esses identitários aí que são uns verdadeiros paga-pau da cultura norte-americana. E aí tem o ato, eles vêm fazer demagogia. Ah, somos da religião, não sei o que mais, vamos fazer a dança, não sei mais o que, a ciranda, não sei outro o que, mas eles não gostam de nada disso. Se eles gostassem, né, eles não seriam identitários, porque toda essa cultura aí que eles falam que gostam, na verdade, se você pegar, né, se você entendesse isso daí de verdade, você ia ver que o identitarismo não combina com nada disso daí que eles tentam ficar despolitizando o ato para fazer demagogia. Vai, eu falei demais, Vicente. Oi. Tá bom, Gabriel? Agora tá melhor? A gente fica acertando assim a voz, assim, é maior divertido, né? Porque toda hora muda, né? Sabe, o Henrique, você estava falando a história da cultura negra, né? Você sabe, assim, que o Brasil, né, esse papo assim, da nossa cultura, assim, como as coisas funcionam, eu já disse isso aqui algumas vezes, né? E não raramente eu encontro algum amigo que fala assim para mim, que se eu morasse nos Estados Unidos, eu, você ou qualquer um de nós, né, ele dizia assim para mim, olha, você não seria um brasileiro, você ia ser um ítalo-americano, né? Isso ele dizia para mim. A questão aqui é o seguinte, eu tenho coisa de italiano, né, tenho ascendência italiana, mas não é só, né? Também tem Mahana, tem Índia, tem, se você for buscar, você encontra uma combinação disso daí, né? E
essa história assim, de você, por exemplo, negar o lugar em que você está em nome de uma suposta metrópole de onde você teria vindo, né? Por exemplo, sou um ítalo brasileiro, né? Isso está querendo dizer o seguinte: olha, o Brasil não vale nada, o que vale é esse meu passado italiano. É isso, né? Que está nesse papo aí. E às vezes eu acho, assim, eu tenho certeza que toda vez que você invoca essa coisa passadista, você está meio que negando o presente, né? Em nome de uma mitologia, né? Porque esse passado italiano, esse passado de qualquer outra cultura, esse sim, né? Uma construção, né? Quando você vai por esse caminho, né? Ítalo brasileiro, sei lá, né? Veja que no fundo é uma grande conversa mole, né? Porque o que eu acho legal, assim, né, veja, na minha família, o lado da minha mãe era profundamente racista, né? Os comentários que eu vi em família eram coisas horríveis. Já meu pai ele é mecânico, né? E ele trabalhava com negros. Então ele tinha uma convivência, né, próxima, em que ele andava com o pessoal numa boa, porque afinal de contas, ele era proletário. Depois ele é um pequeno burguês, né? Ele acabou tendo um próprio negócio, enfim, né? Que ele veio o caminho da pequena burguesia que todos conhecem. Mas ele, quando eu era adolescente, ele me levou para a roda de samba. E aí eu vi, assim, por exemplo, os meus colegas, né? Da pequena burguesia, né? Tão pequeno burgueses quanto eu, mas que não tinham esse contato. Eles eram mantidos naquele nível assim, racista, né? Por exemplo, colégios particulares. O colégio que eu estudei não havia negros na sala de aula, não havia um negro, né? Eu estudei assim toda a minha vida no mesmo colégio, você não tinha esse tipo de convivência, e muitos dos meus colegas não tinham, eu via comentários, né? Mas por conta dessa história do meu pai de me levar em roda de samba, eu felizmente, né, não cresci com essa estupidez. Né? Não cresci com essa estupidez. E isso é libertador. Eu via em relação aos meus colegas, assim, que não tiveram contato com essa cultura, né, o quanto isso emburrece a pessoa. Mas para que isso aconteça, você tem que ter o contato, mas com essa cultura de fato. Né? Não com esse arremedo, com essas dancinhas, com essas bobagens, né? E numa roda de samba mesmo, aprender a tocar um instrumento, ir lá, ficar com o pessoal, né? Isso para falar de uma vivência, assim, quando eu era adolescente. Outra coisa que mudou a minha vida também foi um livro do Lima Barreto, o Clara dos Anjos. Né? Quem lê o livro sabe a história do que se trata. Né? É uma menina negra, né? Ela mora nos bairros assim, seria hoje, né? Ele não usa o termo periferia, mas seria hoje periferia, né? E um cara burguês vai lá e transa com a menina, né? E ele usa ela como um objeto total, assim, né? E tem essa questão racial que ele tematiza. É um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Ele foi relançado agora, né? Numa coleção de literatura negra. Eu recomendo que todos leiam, né? Então vocês vejam assim, um livro escrito por um escritor negro tematizando uma questão negra que acontece até hoje, não é? Quantas pessoas aqui estão me ouvindo que lendo o livro não vão se reconhecer no papel daquele cara, né? Então, são momentos libertadores que vêm da cultura negra, o samba, o Lima Barreto e etc. Né? Então, não é porque eu sou branco que eu não vou fruir disso, isso me modificou. Né? Então, é essa questão de você defender essa cultura. Agora, quando você liga, por exemplo, né, lá vai na Netflix e vai ver né, que o movimento negro está reduzido a um super-herói bunda mole da Marvel, você fala, peraí, que papo é esse? Né? Será possível que o movimento negro não vê que o Pantera Negra, assim, o que é isso? Que aquilo representa? Né? Um cara que esconde um mineral assim que pode libertar a África, ele esconde aquilo, né? Só para ele usufruir. No fim, o que vira assim, uma tribo? Veja bem, um cara vestido de pantera e um outro vestido de macaco. Isso não é cultura negra, por favor, isso é uma falsificação. Né? Cultura negra que eu me lembro, né, era aquele samba que eu ia, era o Lima Barreto que eu li, pelo menos no que diz respeito à cultura brasileira. Né? E isso sim eu acho que pode nos modificar. Os demais não, aquilo é uma alienação total. Aquele Luke Cage, acho que é da Netflix, que bobagem. É tão tosco aquilo para o movimento negro quando é a Jessica Jones para o movimento feminista. Quais são as pautas desses super-heróis? Né? Isso que a gente estava falando aqui do beijo gay lá, beijo. Aquele selinho sem graça lá do filho lá do super-homem, né? Vira de repente assim, né? Uma pauta, né? E qual é a verdadeira pauta, então, que nos interessa, né? A respeito disso, né? Tanto da cultura LGBT. Porque se você vai investigar a cultura LGBT no Brasil, ela vai muito mais além. Vai ver quem que é Madame Satã, pega o próprio Pablo Vittar, que a gente já mostrou aqui no programa, né?
Isso é muito mais legal do que aquele selinho, né? Mas, enfim, né? Esse deslocamento de pauta é natural, né? Isso faz parte do imperialismo, né? Agora, isso aqui eu estou apontando ao primeiro momento assim, da fala do Henrique, quando ele disse da importância da cultura negra, não apenas para a comunidade negra, né? Eu tenho certeza que o Henrique também tem histórias para contar a esse respeito, né? Agora, não só ele, né? Qualquer companheiro do PCO. E agora, veja bem, ele disse uma coisa que eu concordo totalmente: a cultura popular ela é contra-identitária. Vai numa roda de samba, independente da sua cor, tal, se você for assim japonês, se você for branco, verde, se você souber tocar, eles vão te incorporar ali. Agora, se você for um mané, independente da tua cor, você vai ser colocado de fora. Isso não é identitário, não é tipo, não, esse cara é um Zé Mané, foda-se se ele é branco, se ele é preto, essa é a questão. Né? Isso que eu aprendi ali, porque era o que eu vi acontecer, né? Quem que era incorporado, quem não era, assim, o critério não era esse, o critério era se o cara é otário ou não. Né? E eu tinha notado aqui para falar do Lima Barreto tal, né? Essa história da que você falou de ser contra-identitário, você tem toda a razão, né? Essa questão a gente escreve com uma letra tão horrorosa que nem eu estou entendendo, né? O Henrique vai falando, eu vou escrevendo rapidamente, né? Essa história, assim, por exemplo, da ideologia dos Estados Unidos, não é? Eu queria, assim, que fosse levantada uma questão, não é? Nesses textos, onde é que aparece o proletário? Onde é que ele aparece? Né? Onde é que aparece o proletário? Não estou falando de um detetive particular, tá certo? Não estou falando de um gambé lá da polícia de Nova York. Né? Estou falando do proletariado mesmo, aquele que é o proletariado pesado, né? Aquele que carrega pedra. Né? Cadê esses caras? Né? Onde é que eles aparecem? Né? Em alguns seriados você encontra, né? O cara que tem 2 empregos, mora na periferia, se fode, né? Mas a maioria das personagens que você vê aí não são assim. Né? Então, esses dias, né, eu estava até falando para o Henrique, está passando lá por exame de pós-graduação, vendo aluno assim, de mestrado, doutorado, e é claro, aparece muita tese sobre curso de linguagem, né, semiótica, aparece muita tese sobre seriados, né, essas minisséries falando da linguagem, que elas são construídas. Aí você pergunta, mas qual é o conteúdo? Né? Você fala, primeiro acontece isso, depois acontece aquilo, a última aponta para a próxima temporada, né? Mas qual é o conteúdo delas, né? Aí o pessoal fala, não, é o conteúdo que é revolucionário, mas que revolução? Aí eles citam uma série eu não me lembro de vários, né? Mas eu não me lembro de muitos deles, mas você vai nesses seriados, vê se algum deles aparece o operário, se algum deles fala de luta de classes, né? Veja se eles não estão maquiando tudo isso com a luta do negro, a luta da mulher, né? O que se fala muito hoje é aquele lado, acho que é o conto da Aya, né? Esse aparece bastante, o pessoal tem falado disso, né? Eu assisti ao filme, né? O filme não tem uma questão assim, embora ele debata assim essa questão do fascismo, ele não toca nessa questão do proletário, né? Ele reduz aquilo a uma questão de gênero, né? Vamos ver o que está acontecendo aí, não é, moçada? Não vamos nos alienar, porque senão você acaba assim, construindo todo um corpo ideológico que não é seu, não é? Que é norte-americano e que lá já tem essa função de alienar. Né? Ele vem aqui como se fosse. Ele é um produto de segunda mão, evidentemente, né? E quando ele chega aqui, o que ele faz? Né? Ele já traz uma ideologia que está sendo repassada lá. Né? E a questão que eu faço é o seguinte, né? O pessoal que estuda tanta sociologia, tanta semiótica, tanta linguagem, será que não consegue decodificar isso não, né? Qual é a trava que está tão forte aí que a pessoa não consegue, né? Será que os próprios modelos, as teorias que eles usam já não vêm, né? De muito tempo atrás com esse vertente reacionário, né? Então é isso. É isso aí, Henrique. Eu passo a bola para você para a gente retomar a nossa pauta. É isso aí. Vicente, eu peguei aqui a letra, né, do Candê, e tem uma coisa que parece que ele fez para os identitários. Que ele fala o seguinte: o samba é a nossa alegria de muita harmonia ao som de pandeiro. Quem presta a roda de samba não fica imitando estrangeiro. Somos brasileiros. Então é o seguinte: se esses caras, esses identitários aí, realmente prestassem, né, a roda de samba, quer dizer,
fizessem reverência à roda de samba, à cultura negra, à religião de matriz africana, de verdade, eles não ficavam imitando estrangeiro igual eles ficam. Porque o que eu vejo mesmo é que esse pessoal gosta muito, como eu falei, de imitar o estrangeiro, a começar pelo próprio identitarismo, que é, logicamente, como a gente falou, uma ideologia importada dos Estados Unidos, das universidades norte-americanas, que, por sinal, né, você falou que o pessoal vai falar que a gente é branco e não pode falar isso, né? Mas sobre isso eu tenho duas coisas para falar. Bom, o identitarismo também não foi, né, criado necessariamente por negros, pelo contrário. Nas universidades norte-americanas, eu creio, né, posso ser muito ingênuo, mas eu creio que nos Estados Unidos, né, os negros são minoria do país e são um setor mais oprimido, portanto, menos presente nas universidades. Posso estar enganado, talvez tenha mudado o mundo, né? Nos Estados Unidos agora a coisa mudou tanto que nas universidades norte-americanas, né, os negros sejam maioria. E sobre isso também eu queria dizer um negócio. Na verdade, aqui a gente não está falando especificamente da cultura negra, né? Embora o nosso gancho seja o que aconteceu, né, no 20 de novembro. Mas o nosso tema aqui é justamente explicar, né, que uma manifestação política, ela pode ter manifestações culturais, mas na medida em que essas manifestações culturais se tornem uma cobertura para despolitizar a manifestação, né, e para fazer demagogia rasteira de político burguês safado, que é isso que eles são, aí já é outra história, né? É isso que esse é o debate, né? Se fosse lá também um ato e eles colocassem lá uma banda de, sei lá, de rock progressivo com 5 músicos branquelinhos tocando rock progressivo, eu ia estar criticando do mesmo jeito, né? Só que, mas de fato, uma coisa muito irritante é a demagogia. Essa demagogia que eles fazem é uma coisa impressionante. Isso daí é um negócio assim muito criminoso contra a manifestação, contra a luta política do povo, né? Contra a própria cultura, porque só pode gerar uma reação adversa, né? Não pode vir nada bom desse negócio absurdo que eles fazem. Bom, então o nosso tema é esse, né? Nós estamos aqui para falar o seguinte: se tem uma manifestação, primeiro, manifestação é política, ela tem que, em primeiro lugar, servir, né, para apresentar um programa de lutas, né, de luta política, que defenda aqueles setores lá que estão organizando a manifestação, né? Se você quiser fazer uma manifestação totalmente cultural, é outra coisa. Manifestação cultural tem todo o direito de fazer. Tem um carnaval. Inclusive, o carnaval é uma manifestação cultural enorme. Você pode chamar um carnaval na Avenida Paulista ou melhor, uma manifestação cultural na Avenida Paulista em homenagem ao 20 de novembro. Pode chamar, não tem problema. Agora, transformar um ato de luta nisso daí aí já é outra história. Essa é a nossa crítica, né? E também, você pode, logicamente, ter manifestação cultural num ato político, mas essa manifestação cultural tem que estar a serviço da luta política e não o contrário. E não a luta política ficar, né, ali dispersa, né, no meio de um monte de coisa, né, que não faz sentido nenhum ali para as pessoas que foram se manifestar. Então é disso que a gente está falando. Podia ter, foi na mobilização do 20 de novembro, mas poderia ter sido em qualquer outra mobilização. Nosso tema aqui não é o movimento negro propriamente. A gente está pegando esse gancho. E, do mais, a gente fala o que a gente quiser e ninguém vai encher o nosso saco. E se quiser encher o nosso saco também, a gente vai falar mais ainda, né? Porque a gente pode ver também quem consegue encher mais o saco do outro. Então, né, para a gente isso não importa. Ô, Vicente, se você tiver mais alguma coisa para falar sobre isso, senão, inclusive, eu queria que você
emendar, para a gente já chegar na reta final assim, do programa, emendasse também aquela questão, a notícia do Enem, né, que tem um pouco a ver também com o nosso programa. Então, Henrique, a história do Enem, né, foi uma polvorosa, né, o pessoal aí falando, né, que invadiram o Enem, que o Bolsonaro interferiu nas provas. Eu estava dando uma busca aqui, é tudo superficial, tá bom? Ninguém aqui no nosso programa, nós estamos trocando uma ideia. Quando é uma pauta que a gente tem um núcleo tal, junto o partido, a gente discute e tal, não se trata de fazer uma análise do Enem, tá? Então, nós vamos pegar um aspecto só, né? Ontem eu estava dando aula, né? E antes de entrar assim no online, assim, coloco uma música, né? Para não ficar aquele silêncio. Aí inadvertidamente, foi até minha mulher que colocou lá aquele álbum do Zé Ramalho, A Peleja do Diabo com o Dono do Céu, aquele que tem o Zé do Caixão na capa. Acho que é o segundo ou terceiro álbum do Zé Ramalho, que é muito bom, não é? E parece que caiu no Enem, né? Aquela canção lá do Admirável Gado Novo, né? Que aquela canção não é um prato cheio, né? Você pode discutir lá um monte de tópicos assim que são, né? Digamos assim, acadêmicos, né? Que na escola você fala daquilo, né? E aí eu falei, peraí, né? Aí uma menina na aula disse, ô professor, você colocou essa música aí por causa do Enem, né? Aí eu falei, peraí, não tinha me tocado. Aí eu fui ver a prova, né? Realmente caiu, né? Caiu lá essa canção. Essa canção, olha, veja bem, né? Era uma canção bastante contestadora, não é verdade? Quando você vai ver a letra, ela está falando assim de uma certa passividade, ela está falando dessa história da ideologia que vai amansando a pessoa, né? Isso é poderoso sim. É claro que o que é mais poderoso é o cacetete, né? Esse sim, né? O tiro, esse daí realmente é o que assusta a pessoa. Mas você precisa de ter esse discurso soft, que aliás a gente vem denunciando, não é? Que é essa semeadura de ideias, né? Que serve também para amansar o pessoal. Veja bem, posso dar um exemplo, né? O Rick vai pegar isso. Se você tem um líder político que desvia o foco, né, de uma manifestação do lugar igual a Avenida Paulista, lá para os cafundós da Vila Madalena, essa pessoa está desarticulando o movimento. Né? Isso está na cara que é um desarticulador. Né? Isso para mim é evidente, que pede licença para a polícia para poder fazer as manifestações. Né? Isso realmente é uma desarticulação. Né? E isso é ideológico, então você vê, pesa. Isso tem o seu valor, por isso que a gente combate isso daí também. Né? Então, essa canção fala justamente disso, né? Ela tematiza isso daí. Aí eu fui ver, tinha uma outra lá do Enfio, né, em que ele fala do papel da mulher, não é? Que acho que é a Graúna, né? Aí eu não me lembro muito bem a personagem, em que ela parece que vai ter um filho, né? Aí ela está falando adeus a todas aquelas emancipações, né? Porque agora dentro dessa moral, né, que uma sociedade que você não garante, né, creche, uma assistência escolar, 2 períodos, né, para que a mulher possa trabalhar, possa ter a sua vida, o seu lazer, né? Aí no fim ela fala Deus às minhas conquistas, né? Então, isso é uma coisa legal para você debater. A USP, por exemplo, ela vive bombardeando, a reitoria da USP, a creche, bombardeando, isso é uma metáfora, tá bom? Ela vive assim, boicotando a creche, criando problema na creche. Quer dizer, isso que o Enfio problematizou há muito tempo, né, numa charge, veja só, né? Tá aí atual, né? Outra coisa que eu vi também lá, parece assim, lá do futebol, não é? Algo, acho que, se não me engano, de Copas anteriores, em que se falava assim, o quanto o negro é desprezado na cultura e o quanto ele é valorizado no futebol, né? Então, mostrando essas contradições, são questões boas, né? E aí depois fui ver lá, né, o Bolsonaro lá, assim, falando que se ele pudesse interferir, ele teria... Quer dizer, o cara é um cara de pau, né? Podia ter interferido muito mais, eu teria mudado muito mais, não... Quer dizer, isso é uma demagogia. É claro que é uma demagogia, porque o que ele fala? Ele fala para os correligionários dele o seguinte, olha, eu tentei interferir, não deixaram. Né? Primeiro espalha a notícia que diga interferiu, todo mundo interferiu, depois a hora não interferiu, olha, porque não deixaram. Quer dizer, olha o boi que você está dando para esse cara, né? Em vez de você realmente discutir essas questões, ver o que o Enem fala do fim do vestibular, isso que eu acho que a gente deveria estar discutindo. Não é? É muita cortina de fumaça. Né? E o que eu acho legal aqui é que nos nossos programas assim da CELTV a gente não compra
esse papo, não é? Eu não vi aqui a gente perdendo tempo, não é? Falando, transformando assim aqueles senadores lá em personagens de reality show, não é? A gente comentou outras questões, eu vi outras questões sendo comentadas nos programas, né? Então isso aqui eu acho que é uma coisa importante, né? Afinal de contas, né? O exame aconteceu, né? Essa interferência do Bolsonaro no que diz respeito a isso, não é? Não foi significativa. O que foi significativa? O papo furado que ele lançou no ar, não é? Se é para combater isso mesmo, vamos então ver o seguinte, né? Por que não eleição direta para reitor em todas as universidades públicas do Brasil? Direto, não é lista tríplice que um mané vai escolher. A comunidade acadêmica escolhe. E todos votam, aluno, professor e funcionário, faz um voto proporcional. E outra, os servidores e os alunos têm que ter o mesmo direito de ser reitor, isso não tem cabimento. Vamos discutir isso, em vez de ficar discutindo as papagaiadas lá que o Bolsonaro vem fazendo, sabe? Que história é essa? A USP, por exemplo, está entrando em processo de escolha de reitor. Por que não trazer a pauta eleição direta para reitor? E com o papel dos estudantes, inclusive no papel de reitor. Mas nem pensar. É a lista tríplice, é o velho papo furado do parlamentarismo. Quer dizer, é aquela burguesia, né, eternamente educada. Não, vamos nos sentar aqui. Que história é essa, companheiro? Não vou me sentar com você, não. Não é? Eu não me sento com o Varran. Não tem porquê. Então, de repente, você está lá falando, justificando essas eleições, lista tríplice. Que história é essa de lista tríplice? Sendo que o governador pode escolher fora da lista. Quer dizer, e aí depois o cara vem, não, veja bem, eu tenho o meu pós-doc, eu tenho os meus livros. Para que isso adiantou? Se na hora de você agir ativamente na política acadêmica, você está aí bancando bunda mole, aceitando novamente que uma figura asquerosa como João Dória, que é especialista em mandar a polícia bater em professor, escolhe o reitor. É claro que é um pelego. É claro que é um pelego. Por que ele vai escolher uma pessoa que não justifica a política dele ali? Não é? Então, isso é um assunto que eu acho que vale a pena discutir. Né? Não uma questão do Enem, que o Bolsonaro proibiu, do Chico Buarque, a Mafalda. Por favor, não é? Vamos em cima desses caras agora. É essa a questão. Né? Opa, peraí, né? Em cima, veja bem, ninguém está falando em matar ninguém, nós estamos falando em cima politicamente. Né? Que história é essa? Né? É isso aí, não é, Henrique? Porque senão daqui a pouco todo mundo aqui é guerrilheiro, já sai por aí falando um monte, não é? Então eu passo a bola para você. Se tiver mais alguma coisa na nossa pauta. É isso aí, Vicente. Não, a gente está chegando no final, vou aproveitar aqui para agradecer os companheiros que estão nos assistindo. Né? Hoje voltou a aula do curso da Universidade Marxista, mesmo assim a gente está com mais de 30 pessoas nos assistindo. E quem está assistindo a aula pode depois assistir a gente, né, porque o vídeo estará no ar. No ar não, né? No um acervo de vídeos do canal. Mas agradecer o Josimar Damasceno, o Rogério Venturinelli, o companheiro Arthur Freitas, o companheiro Ernesto Abdala Filho, agradecer pelo superchat, muito obrigado, companheiro. E ele diz, os identitários são o câncer político da revolução, todo combate a eles. Exatamente. Aqui a produção colocou o link para comprar a revista Breton. Então, compre a revista Breton. Se você quiser não só comprar, mas contribuir com a revista Breton, pode mandar um Pix para a gente também. Pode comprar mais de uma revista, contribuir, porque também a gente precisa do financiamento para a próxima edição, a quarta edição da revista Breton. Boa noite para Sem Chance, para a companheira Maria Aquino, para a companheira Valéria Henriques, que fala, é uma tática diversionista da direita muito inteligente, divide e impera, divide todos esses grupos e os impõe em determinados momentos. Muito obrigado, companheira. Quem mais que nós temos aqui hoje? O companheiro Tuizinho está aqui com a gente. Ele diz, sempre aprendo muito com o Vicente. Valeu, Tuizinho. O Des está aqui com a gente também. E é isso aí, companheiros. Muito obrigado aí por assistir. Eu uso ela mesmo com o curso rolando aqui, nesse mesmo horário. A gente está chegando no finalzinho, Vicente. E queria agradecer aos companheiros. Lembrar também uma coisa, né? Nós estamos tendo a Universidade Marxista, toda terça e quinta.
às 18h30, com o companheiro Rui. E em todo o país também está rolando escola marxista, com o tema O que é o socialismo. Então, queria dizer para os companheiros aí se informarem. Na sua cidade vai ter curso, e se na sua cidade não tiver curso, entre em contato com a gente. E nos ajude a organizar a escola marxista em sua cidade. Nesse final de semana eu estive em Oliveira, Minas Gerais, e em Belo Horizonte, fazendo escola marxista lá, foi bem legal. Então, a escola acontece no país todo, em várias cidades, bairros, né? Então, também aproveitar para deixar esse convite aí. Vicente, a gente vai terminando o nosso programa de hoje. Boa noite. Boa noite, Henrique. Gabriel, boa noite. Boa noite, os companheiros. Eu não consigo ver o chat, né? Eu queria acompanhar, o Henrique consegue, né? Tem algum botão aqui que eu não aperto direito para ver os companheiros que participam. É lá você tem que entrar lá na CLTV mesmo e abrir o... Ah, e lá que a gente vê, né? Então, vou abrir uma coisa paralela aqui para acompanhar. Não, eu acho mal legal quando o Henrique fala assim que tem 30 pessoas assistindo, né? E às vezes o Kaká fala, não, 30 lá na hora, né? Depois assim, a gente chega a ter quase 600. Assim, eu fico bastante contente, assim, o dia que ele falou aquele dia lá do... Não, que aquele dia foi um dos mais divertidos, né? Como ele chama lá do Dória, lá do João Panderola, né? Aquele foi ótimo, né? Nós temos que pegar outros momentos desses daí, né? Nós temos que ter uma vinheta nossa, né? Lá o pessoal tem a vinheta lá do Momento Abutre e tal, a gente tem que ter um momento Panderola aí. É verdade. É verdade mesmo. Bom, beleza. Queria agradecer. Inclusive, já que a gente tá... Não, e a gente falou em demagogia, a gente esqueceu justamente de falar isso, né? Porque você acha que o João Dória gosta de samba? Tá fazendo demagogia, né? É o que essa esquerda identitária fez no dia 20, né? Fez demagogia, porque você tem uma luta política, um debate político sério para ser feito, e você vai lá e se finge de grande defensor da cultura, coisa que eles não são. E, né, para encerrar, é isso. Nós somos aqui um programa de cultura. A gente aproveita, inclusive, para chamar o pessoal a participar do Gari, que é um grupo revolucionário de artistas, né? E é isso que é fazer arte. Ser artista é ser revolucionário. Não ficar fazendo demagogia, entendeu? Ficar aí usando a arte para fins, né, escusos e para despolitizar um ato, né, político. Pelo contrário, a arte para a gente tem que estar a serviço aí da política, de alguma maneira. Então é isso. Agradecer aos companheiros todos que nos assistiram. Tem alguma imagem aqui estranha que a produção colocou, não consegui identificar qual é o que significa essa imagem, mas agradecer a nossa audiência. Terça-feira tem mais o Zuela e a gente vai ficando por aqui. Muito boa noite para todo mundo e até mais, pessoal. Boa noite, companheiros. Até terça que vem.